quando eu falo para vocês aí, eu falei em outra aula lá sobre reações químicas e físicas, tem que ficar bem claro, tá, gente? Nós podemos ter a água em estado físico diferente. Um exemplo é o gelo, a água e o vapor. Como eu posso ter aquela lata, ela em outros estados, líquido, sólido e gasoso. No caso da lata, aí fica mais complicado, nós temos ela em estado gasoso, mas pode ser que ela mude de estado assim também. Tá? O que a gente tem que pensar é que a água H2O, no momento que eu digo que ela é H2O, ela tem que ser H2O sólido, líquido e gasoso. Dois hidrogênios e um oxigênio. No momento que nós ionizamos, que nós damos energia, que essa água recebe radiação, essa radiação tem energia suficiente para arrancar elétrons dessa água e fazer com que as ligações enfraqueçam, nesse primeiro momento, isso é um fenômeno físico. Depois que a água deixar de ser água, ela for só H ou for só O, ela vai ficar, como a gente chama aí, eu já falei para vocês, nós formamos radicais livres. Eles estão livres a fazer novas ligações. Isso aí ocorreu um fenômeno químico, tá? Então, nós temos a diferença aí de física para química. No primeiro momento, nós temos um fenômeno físico e depois nós temos um fenômeno químico. Nomenclatura atômica, nós vimos outra aula aí, que nós temos aquilo que nós chamamos de massa atômica, é o nosso Z, e o nosso número atômico, o número atômico é o Z e a massa atômica é o A, tá? Se você quiser lembrar que o 92 é o menor número dos dois aqui, é o número de prótons. Já o 238 é o número de prótons mais o número de nêutrons que estão adicionados lá no núcleo. Nós chamamos esse 238 aqui de nucleons. Nucleons porque eles estão no núcleo do átomo. O 92 também está, ele é um nucleon. Tá? Elétrons na eletrosfera, eu não posso chamar ele de nucleon, porque ele está fora do núcleo. Tá? Chamamos a atenção aula passada, então, sobre os isótopos. Isop são átomos que possuem o mesmo número atômico, mas diferente número de massa atômica. Exemplo é o bário, 134, 135, 136, 137 e 138. Isóbaros, iso-A, são elementos que têm o mesmo número de massa atômica. Lembrem aqui, ó, 131 e 131. Mas, como eles têm nome diferente, eles têm obrigatoriamente que ter o número de prótons diferentes. Tá? Bário, todos eles têm o mesmo número de prótons. Nós chamamos eles de isótopos, por isso que ele tem o mesmo nomenclatura aqui de nome. Para o isóbaro, ele tem massa atômica igual, mas o número atômico é diferente, tá ok? Só me lembrem, por favor, em qual dos isótonos aí, os iso, a gente parou na última aula. Para quem tem a anotação aí, por favor. Isômero. Isômero. Foi, tá, isômero? Tá ok. Tu não chegou a passar isômero, professor. Tu ia começar. Tá, ia começar. Então, beleza. Então, voltando ali, então, a gente viu isótopos, isóbaros e seguimos nos isótonos. Isótonos são aqueles átomos que possuem o mesmo número de nêutrons. Então, aqui dentro desses caras aqui, ó, dos 130, 131 e 132, eles são iguais em nêutrons. Você tem que identificar o número de prótons que tem no iodo, no xenônio e no césio. Tá? Acho que é o césio mesmo. Tá? O que acontece? Eles têm o mesmo número de nêutrons. Fazendo a subtração aqui desses prótons com o número de massa atômica, nós vamos encontrar todos os números de nêutrons iguais. Quando eu falo em isômero, gente, é o exemplo mais simples que nós temos. Tá? O isômero são átomos que possuem, então, o mesmo número atômico.
Notem que o tecnésio aqui, ó, ele tem 99 M e ele decai para o tecnésio 99. Qual a diferença do tecnésio 99M para o 99? A única diferença é esse M aqui. Esse M está me dizendo que ele tem mais energia que o tecnésio encontrado na tabela periódica. Mas, Vini, o que vai acontecer quando esse isômero tem muita energia? Ele vai decair para o tecnésio e vai encontrar a estabilidade. Nós vamos ver futuramente que ele precisa liberar radiação eletromagnética, que nós chamamos aí de radiação gama, tá? Porque a gama ele só tem níveis de energia elevado, ele não tem partículas em excesso no seu núcleo para liberar outras coisas. Então o isômero normalmente vai estar nessa nomenclatura. Quanto mais afastado do A, o M, N, O, P, Q, lá por X, Y, Z, significa que esse tecnésio tem maiores níveis de energia. Quanto mais próximo do A, significa que ele está mais próximo daquele elemento estável. Então, quer dizer, Vini, que aquele elemento que está na tabela periódica, ele está estável? Sim. Significa que ele está estável. Ele tem o número de prótons que ele tem que ter, o número de nêutrons que ele tem que ter e o número de elétrons. Ele está estável. Eles não estão ionizados, nem positivamente, nem negativamente. O que é um íon? Um íon é quando eu arranco elétrons de um átomo ou coloco elétrons em um átomo ou em um corpo, tá, gente? Então, tecnésio, falou em isômero e isoe. Então, ele tem níveis de energia diferentes nesse caso. Há átomos que possuem o mesmo número atômico e mesmo número de massa, mas diferem em relação ao estado de energia, em função das diferenças de arranjo dos nucleons, prótons e nêutrons, tá? Por mais que eles tenham o número de nêutrons e de prótons no núcleo, como ele deveria ter, mas o arranjo que ele tem no núcleo, os nucleons aí, eles estão com um excesso de energia ainda. Então, eles vão liberar radiação gama para se estabilizar. Olha aqui, ó. Ele diz que o tecnésio, ele emite raios gama na faixa de 140 kV. Essa faixa de energia aí são radiações altamente ionizantes, tá, gente? Se nós recebermos continuamente radiação nessa faixa de energia aí, é bem provável que a gente possa desenvolver doença se a dose for, quando eu digo dose, eu estou falando em tempo de exposição, muito próximo desse elemento emitindo radiações gama e por um tempo considerável, tá? Se eu não fizer uma blindagem também, eu vou ficar exposto por um tempo considerável, posso até vir a morrer devido a essas radiações aí. Tá, gente? Quando eu falo em radioisótopo, tu tem que pensar assim, ó, que ele é um isótopo, um isop, eu tenho lá o exemplo da tabela que eu trago embaixo aqui, ó. Eu tenho o carbono ele tem o símbolo C, o número atômico dele é 6, e o número de massa é 12. Então, significa que ele tem 6 prótons, tirando 6 do 12, sobra 6 nêutrons. Tá? Esse cara aqui, ele é um átomo que ele é neutro. Neutro porque ele é aquele cara que está, que você encontra ele na natureza, na tabela periódica bonitinho. Mas no lado aqui, ó, na próxima coluna, ele está dizendo assim, ó, que o número de isótopos de ocorrência natural ele tem 3. Isso significa que ele tem o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. Então ele tem 3 isótopos. O que são isótopos? São elementos que têm o mesmo número de prótons, que ele tem o mesmo número atômico, que é o 6, carbono 6, 12, carbono 6, 13, carbono 6, 14. Esse último 14, carbono 14, é utilizado para fazer datação de fósseis.
Quando você vê lá alguma notícia que foi descoberto um fóssil, um dinossauro que viveu aproximadamente há 10 milhões de anos atrás, ou 10 mil anos atrás. E isso tudo tem a ver com a quantidade de carbono 14 que esse fóssil tem na sua constituição. Tá? Ele traz aqui também a massa elementar e ele traz a energia de ligação da camada K. Ele traz aqui 0,28 kV. 0,28 kV são 280 elétron-volt. Tá? Já o alumínio, percebam que o alumínio ele já tem um isótopo só de ocorrência natural na natureza. Molibdênio tem 7, o ródio tem 5, o tungstênio também tem 5, o chumbo tem 4 e o urânio tem 3. Essa tabela aparece bastante nos materiais de cursos técnicos de radiologia, porque são os elementos mais relevantes na profissão aí, tá? Vocês vão ver falar muito desses elementos aí na primeira, segunda, terceira e quarta unidade e no dia a dia como técnicos em radiologia também, tá? Então aqui vocês podem ver aqui, aqui tem a energia de ligação da camada K do alumínio. Ele traz aqui 1,56 kV. Isso aqui são 1.560 elétron-volt. O molibdênio tem 20 mil. E indo por urânio, 116 mil elétron-volt. É muita energia de ligação. Se vocês lembrarem da explicação da aula passada, vocês devem ter percebido que em um momento eu disse assim, que o urânio não deu o exemplo do urânio, mas disse que elementos que têm massa atômica elevada, aqueles elétrons da primeira camada, a camada K, eles são mais fortemente ligados ao núcleo. É mais difícil de arrancar elétrons dessas camadas, primeiras camadas, porque eles têm muita força de atração elétrica. Tá? Então, ele tem muita energia de ligação, fazendo com que eu precise dar muita energia para esses elétrons, para eles saltarem fora dessa eletrosfera, tá, gente? Eu vou voltar lá para a tabela, dar uma conversada e a gente segue a brincadeira ali. Para mim também, isótopos. Gente, conforme vocês vão sentindo dificuldade, pode escrever que tempo em tempo eu vou voltando para cá, tá? Vou voltar lá para o material. Tá? Gente, quando nós falamos em radiações, então, tu tem que pensar assim, que radiação é a energia que se propaga de um ponto para o outro no espaço ou no meio. E essa radiação, ela jamais vai transportar matéria. Ela somente vai transportar energia. Quando eu falo em uma radiação eletromagnética na faixa da AM, eu estou dizendo que essa radiação ela vem de uma estação de rádio que ela está transportando somente energia. Nesse meio que ela está se propagando, ela só vai transmitir energia da fonte, que faz a onda, para o receptor, que é o teu radinho. Então, a estação de rádio emite uma radiação e o teu rádio sintoniza essa energia e recebe essa energia. Quanto mais próximo você está da fonte emissora, melhor vai ser a energia, mais energia tu vai ter, o sinal é bom. Quanto mais longe você está dessa emissora de rádio, você percebe que em alguns momentos o sinal não é tão bom. Isso significa que a energia que está chegando para ti, ela está chegando em pacotes que podem estar falhando e não é suficiente para transformar essa energia que você está recebendo em um sinal mecânico que vai transformar em uma informação de áudio, tá, gente? A mesma coisa acontece com a luz, a mesma coisa acontece com os raios-x, a mesma coisa acontece com infravermelho, com radiação alfa, beta e gama, com a faixa visível. Tá? Então, indo para o conceito de radiação.
É a energia que se propaga de um ponto a outro no espaço ou no meio. As radiações são produzidas por processos de ajustes que ocorrem no núcleo ou nas camadas eletrônicas, ou pela interação de outras radiações ou partículas com o núcleo ou com o átomo. Eu vou explicar um pouco o que é esse fenômeno da radiação e um pouco dessa ionização no quadro. Se não aparecer direitinho para vocês, deem um grito aí que eu tento melhorar a projeção aí no quadro, tá, gente? Vamos lá, ó. Mudei, vocês estão enxergando a minha fotinha agora? Beleza, tá? Eu vou tentar fazer uma coisa. Sim. Uma cheia. Beleza. Gente, indo para o quadro, então. Quando eu falo que ocorreu um fenômeno de, como nós estávamos falando aí, de radiação, tá? O que acontece? Eu tenho lá o meu próton no núcleo, eu tenho o meu nêutron no núcleo. E tenho orbitando na eletrosfera aquilo que a gente chama de elétrons. Nós temos um número de elétrons que podem ocupar essas camadas. 2, 8, 18, 18, 32, 32, 18, 2. Tá? O que acontece aqui? Eu tenho elétrons. Se eu chegar com uma radiação em forma de energia aqui, pode ser uma onda, Vini, pode ser a luz chegando aqui, sim. Essa luz chega até nós aqui em forma de energia. Essa energia, se ela tiver energia suficiente para fazer com que esse elétron salte daqui e mande embora, saia dessa camada, nós criamos aí o que a gente chama de lacuna. Essa lacuna, por sua vez, vai ficar aberta por um espaço de tempo. O que acontece aqui? Esse cara, esse elétron que está nessa região, ou esse elétron, ou outros elétrons que estão orbitando aí, em um determinado momento, ele vai saltar para aquela lacuna. E no momento que ele salta para essa lacuna, ocupando o lugar que tinha um elétron, ele vai liberar aquilo que ele tem de energia sobrando, que ele tinha ganhado de energia para chegar nessa posição. Se ele estava aqui, ele ganha energia, vem para a segunda camada, ganha energia, vai para a terceira. Mas, no momento que tem uma lacuna aqui embaixo, ele libera energia e volta para a posição que ele estava. No momento que eu digo que ele libera energia, essa energia pode ser uma energia de baixa, média ou grande quantidade de energia. Isso nós vamos estudar futuramente quando a gente trabalhar com frequência, comprimento de onda e constante de Planck, aí, tá, gente? Então, esses saltos a gente chama de saltos quânticos. Esses saltos, no momento que ele dá esses saltos, ele recebe energia, ele manda embora elétron, e o elétron, por sua vez, que foi embora, deixa uma lacuna, e essa lacuna é ocupada por elétrons de órbitas mais externas. No momento que esse elétron desce, ele libera energia, e essa energia pode ser vista em alguns momentos. Vocês só estão enxergando porque a luz que está iluminando todo esse ambiente está excitando os átomos, excitando os elétrons que constituem os átomos. Esses elétrons estão saltando para camadas superiores ou até mesmo saindo da estrutura eletrônica. E no momento que eu formo lacunas, essas lacunas vão sendo ocupadas e vocês enxergam isso numa faixa visível. Tudo que você está enxergando aqui é devido à excitação eletrônica. No momento que ele excita, quando ele volta ao estado natural, você enxerga numa frequência. Essa frequência nós dizemos que é visível, porque você está enxergando tudo ao seu redor. Algumas radiações
podem ser emitidas do núcleo também, não só da eletrosfera. E nós podemos chamar lá de alfa, beta e gama. Nós vamos falar isso nas próximas aulas. Então, nós temos radiações do núcleo, que são partículas e radiação, e nós temos também aquilo que é o principal do nosso estudo, que são os raios X. Os raios X são produzidos aqui fora. Dizemos que os raios X são energia atômica. Eles não são energia nuclear. A energia nuclear é alfa, beta e gama. Os raios X acontecem na eletrosfera. Tá, gente? Então, é uma coisa que não dá para confundir quando nós trabalhamos com raio-x. Os raios-x, eles são produzidos na coroa eletrônica. Eles não são produzidos no núcleo. Então, os raios-x é uma questão que cai muito em prova de concurso, tá, gente? Raios-x são energia atômica, não são energia nuclear. A energia nuclear é a radiação alfa, beta e gama. A radiação X, os raios X, são produzidos lá por interações na eletrosfera, lá com os elétrons. Futuramente a gente vai falar sobre essas interações. Vou voltar lá para as perguntas. Não tem pergunta. Tá. Vamos lá. Raio-X produzido na... Não entendi, pois cortou. Prof, pode repetir o nome da coroa? Coroa eletrônica, gente. Coroa eletrônica. É na eletrosfera. A eletrosfera é onde ficam as órbitas dos elétrons. Os elétrons ficam orbitando ao redor do núcleo. Nós chamamos isso de coroa eletrônica, tá? Maria Gabriela. Maria, pode explicar novamente da parte da energia nuclear, do núcleo, né? Quando começou a explicar sobre a energia alfa. Olha só, vamos lá de novo então. Quando eu tenho no núcleo o que nós chamamos aí de isótopos radioativos, é um elemento que você encontra na tabela periódica e ele está estável. No momento que ele tem excesso de partículas no núcleo, excesso de prótons, excesso de nêutrons, o que vai acontecer aí? Ele procura encontrar a estabilidade. A estabilidade é encontrada quando ele libera radiação. Radiação em partícula. Nesse caso, algumas partículas vão sair do núcleo e nós chamamos essas partículas de alfa, beta e gama. Essas radiações são nuclear. São energia que sai do núcleo. Os raios-x são energia atômica. Tem algumas questões que aparecem assim. Toda energia nuclear é atômica, mas nem toda energia atômica é nuclear. Escrevam isso no material de vocês. Acho que para frente no meu material aparece também. Então, o que acontece? Toda energia nuclear do núcleo, toda energia do núcleo é do átomo. É isso que eu acabei de dizer. Toda energia nuclear é atômica. Mas nem toda energia que é do átomo é nuclear. Olha só, é uma pegadinha que aparece sempre em prova e quando eu falo ela, se você não escrever e pensar nela, você acaba caindo nessa pegadinha de questão de prova, tá? Cai muito em concurso. Vamos lá de novo? Toda energia nuclear que está no núcleo faz parte do átomo. Já a energia atômica, quando eu falo que é do átomo, nem sempre é nuclear. Por que nem sempre é nuclear? Porque ela pode vir da eletrosfera. E a eletrosfera não faz parte do núcleo. Ela faz parte do todo. Tá ok?
Tá? Pode explicar novamente? Alguém conseguiu anotar? Se não conseguiu, a gente repete e tu pode voltar lá depois. Toda energia nuclear é atômica, mas nem toda energia atômica é nuclear. Perfeito. Maria Emanuela, certíssimo. Tá? Mas nem toda energia atômica é nuclear. Perfeito. Porque algumas energias são da coroa eletrônica. É isso mesmo, tá? Espero que tenham entendido. Se não entenderam, escrevam. Nem sempre só eu falando basta. Eu gosto que vocês escrevam para você absorver e entender o que você está escrevendo, tá, gente? Não é só escrever, e sim também entender o que está sendo escrito, tá? Podemos seguir? Perfeito. Vamos lá. Tá, gente? Então, origem das radiações, brincamos aí mais um pouco. Tá? Quando eu falo, então, radiação, expliquei, agora a gente vai para o conceito, né? Então, ó, radiação é toda energia que se propaga de um ponto para o outro no espaço ou no meio. Essa radiação, faz uma observação aqui, ó, do cantinho, ó. Radiações só transportam energia. Quando eu digo que radiações só transportam energia, é porque elas não transportam matéria. Você não consegue viajar em uma onda eletromagnética, por mais pequeno que você fosse, tá? As radiações são produzidas por processos de ajustes que ocorrem no núcleo ou camadas eletrônicas, ou pela interação de outras radiações ou partículas com o núcleo atômico ou com o átomo. O que é ionização? Agora nós vamos para uma nova explicação. Para a gente entender o que é um cátion e um ânion, eu preciso entender o que é uma ionização. Tá? Quando nós falamos, então, sobre ionização de um átomo, é isso aqui que acontece. Ó. Eu tenho lá no meu núcleo prótons, nêutrons, tá? Não vou exagerar no número de prótons e nêutrons no nosso núcleo. Na eletrosfera, nós temos elétrons. Tá? Se, teoricamente, você está vendo que tem 2 prótons e 2 nêutrons aqui, para esse cara estar neutro, então, 2 prótons, carga positiva, elétrons, carga negativa. 2 positivo com 2 negativo, esse cara ficou neutro. Está neutro. É esse elemento que você encontra lá na tua tabela periódica. Okay? Olha só o que acontece. Se, por acaso, chegar uma radiação eletromagnética aqui, pode ser em qualquer forma de onda, pode ser com qualquer quantidade de energia, mas essa energia tem que ter, no mínimo, a energia dessa onda aqui, ela tem que ser, no mínimo, igual à energia de ligação que eu tenho do núcleo com esse elétron dessa primeira camada. Lembrem que quanto mais denso for o átomo, maior vai ser a energia de ligação. Logo, se eu afirmar para ti que a energia de ligação aqui é de 20 keV, essa radiação que chega até esse elétron tem que ter no mínimo 20 keV para ele ir embora. Saiu. Estou trabalhando com um átomo isolado. Esse elétron saiu daqui. E no momento que esse elétron sai desse lugar, ele deixa uma lacuna e no momento nós temos uma instabilidade. Eu tenho 2 prótons e 1 elétron. Eu fiquei com esse cara não mais neutro, e sim positivo.
Então, todo corpo que está neutro, professor Vini, e ele perde elétrons, ele fica positivo. Se ele fica positivo, nós temos aquilo que a gente chama de cátions. É um átomo ou é um corpo que perdeu elétrons, ficou positivo, chamamos de cátions. Esses cátions aqui, em alguns processos, são chamados de cátodo. Tá? Cátodo, ele é positivo. Ele atrai partículas negativas para ele. Tá? Então, o que acontece? De novo, está neutro, porque o número de prótons e o número de elétrons é igual, recebe radiação. Ao receber radiação, tendo um mínimo de energia, se for mais que 20, ele vai embora também, e aí sobra energia, e futuramente a gente vai ver no que ela se transforma. Foi embora, criou uma instabilidade, nós dizemos que esse cara ficou ionizado. Ionizado positivamente, porque ele perdeu um elétron e instabilizou o sistema. Mas esse sistema poderia estar neutro também, 2 elétrons, 2 prótons, é um novo exemplo, e ele, por algum motivo, captura um outro elétron aqui, e captura o outro elétron aqui. Notem que criamos uma instabilidade nova, quando eu tenho 2 prótons e 4 elétrons orbitando. É um exemplo que eu inventei aqui. 4 elétrons e 2 prótons. Chamamos isso de íon negativo ou íon positivo no exemplo anterior. Quando eu falo em íon positivo, nós chamamos de cátion. E aqui de ânion. Os ânions são elementos que têm excesso de elétrons e os cátions são elementos que têm falta de elétrons. Notem que eu falei 2 vezes aí, ó, excesso de elétrons e falta de elétrons, tá? Por que excesso e falta? Porque é mais fácil de mexer na coroa eletrônica do que no núcleo. Para mexer no núcleo, nós teríamos que fazer uma fissão nuclear, e não é pouca energia que a gente precisa para fazer essa fissão. Entendido até aqui, gente? Ana Júlia, olha só. Ana, a energia da onda tem que ser no mínimo igual à do núcleo para perder elétrons. É isso? Eu não sei se você expressou o que você entendeu. Eu colocaria assim, ó, energia da onda tem que ser no mínimo igual à energia de ligação do elétron com o núcleo. Entendeu assim? Porque o núcleo, tá? O núcleo, ele tem energia, e essa energia do núcleo é muito superior do que a energia de ligação com o elétron da primeira camada. Então, tá. Essa radiação precisa ter, no mínimo, a energia de ligação com o núcleo. De ligação, não a energia do núcleo. A energia do núcleo é um outro sistema, um outro processo que nós não vamos brincar nesse momento. Cada camada tem uma energia de ligação. Sim, diferente. Quanto mais afastado o elétron estiver, mais fracamente ele estará ligado ao núcleo. Mas, de outro lado, significa que ele tem mais energia. Para ele ficar mais afastado, ele tem mais energia. Mas está fracamente ligado ao núcleo. Aqueles átomos que estão em camadas mais inferiores, eles têm pouca energia deles, mas têm muita energia de ligação. Então, quanto mais próximo, bastante energia de ligação, quanto mais afastados, menos energia de ligação. É mais fácil arrancar um elétron das últimas camadas do que da primeira.
Logo, aquele elétron que está na primeira camada, ele tem pouca energia. E para ele ganhar energia, você vai ter que dar energia por radiação, por aquecimento infravermelho, com atrito. Vocês já devem ter brincado de eletrização com um balão no cabelo. Vocês viram que o cabelo fica sendo atraído pelo balão. Isso é um processo de ionização. Você arranca elétrons de uma estrutura e deposita em outra. Por isso que elas ficam se atraindo ali. Aquela brincadeira da régua com um papelzinho, na quinta série, lá, quarta, quinta série que se brinca, esse atrito faz com que você ionize esses materiais. Tem que ser materiais diferentes, tá? O cabelo com plástico. Um perde elétrons e outro ganha. Criamos um sistema de instabilidade. Aquilo que a gente chama de eletrização, ionização. Tá? Vamos seguir a brincadeira? Esse atrito é como aquecer eles. Ana, esse atrito é como aquecer ele. O atrito por si só, porque os corpos estão em contato aqui, você vai fazer com que ele aqueça, tá? Mas também vai fazer com que alguns elétrons das últimas camadas ali, tu arranque ele e transfira para outro corpo, tá? Quanto mais afastado o núcleo, menor a energia de ligação, porém maior a energia do próprio elétron. Perfeito, Maria, é isso aí mesmo, tá? Quanto mais afastado, mais energia ele tem, mas está mais fracamente ligado ao núcleo. Podemos seguir, gente? Tá? Então, continuando a brincadeira ali, ó. Então, ó, ionização. Estado natural, aquilo que eu falei para vocês, os átomos são eletricamente nêutrons. Eles têm o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Carga elétrica é igual a zero. Tá? Se o átomo recebe ou perde elétrons, dizemos que ele foi ionizado. Íon é um átomo que perdeu ou ganhou elétrons quando estava neutro. E daí ele dá o exemplo aqui dos íons. Esse cara está positivo, chamamos ele de cátion. Esse cara está negativo, chamamos de ânion. Também em alguns elementos, em alguns circuitos, nós temos lá o cátodo, que vem do cátion, e o anodo, que vem do ânion. Tá? Então, temos anodo e cátodo. Podemos dizer também que aquele cara que está perdendo elétrons, ele fica positivo. E aquele cara que está recebendo elétrons, ele fica negativo. Mas nem sempre isso acontece, tá? As explicações podem ser mais amplas, tá? Então, para lembrar, um corpo que está positivo, ficou eletricamente positivo, é porque perdeu elétrons, então ele é um cátion. E um corpo que recebe elétrons e no final do processo ele fica negativo, chamamos ele de ânion. Cátion e ânion, cátodo e anodo. Tá, gente? Radiação ionizante. Radiação cuja energia, essa radiação que eu falei para vocês aqui, que chegou aqui, vou voltar para a minha tela aqui. Então, olha só, gente. Essa radiação aqui, que chegou e arrancou o elétron dessa camada, ele é uma radiação, uma onda que tem energia ionizante. Ionizante por quê? Porque ele tem a energia suficiente para desprender esse elétron da primeira camada. Desprendendo esse elétron da primeira camada, nós ionizamos essa estrutura. Aquilo que eu sempre digo para vocês. Ao ionizar uma estrutura, você enfraquece as ligações, e essas ligações, então, no primeiro momento, um fenômeno físico, ionizamos e enfraquecemos a ligação. Quebramos essa estrutura de moléculas aí. Nós temos aquilo que nós chamamos de radicais livres, tá, gente? Então, essa radiação, nesse exemplo, é uma radiação ionizante, porque ela tinha um mínimo de energia igual à energia de ligação desse elétron com o núcleo.
Tudo bem? Tá, vamos continuar a brincadeira. Tá? Então, radiação ionizante. Radiação cuja energia vence a ligação do elétron com o núcleo, arrancando-o do átomo. Então, se eu quero arrancar um elétron da primeira camada, eu preciso dar uma energia maior para ele do que um elétron que está nas últimas camadas. Notem que eu posso dizer que a função trabalho, a energia de ligação de um elemento, ela é maior quanto mais próximo estiver do núcleo, aquilo que a gente já tinha falado antes. Radiação nuclear é um nome dado a partículas ou ondas eletromagnéticas. Nós vamos estudar muito bem isso aqui futuramente, tá, gente? Radiação nuclear, isso aqui é decaimento radioativo, onde os núcleos emitem partículas e ondas eletromagnéticas, partículas alfa e beta, e ondas gama, para se estabilizar. São isótopos radioativos, significa que ele tem está emitindo partícula, está emitindo radiação, porque ele não está estável, eles estão instáveis, emitidas então pelo núcleo durante um processo de reestruturação interna para atingir a estabilidade. Chama-se isso de recuo. Tem alguns materiais que ele chama aí esse decaimento, eu prefiro o termo decaimento, tá, gente? Mas alguns materiais aí chamam de aniquilação ou transmutação, tá? Porque de um elemento ele se transforma em outro elemento para encontrar estabilidade. Nem sempre o urânio, o urânio, quando ele decai, ele se transforma em outro elemento para atingir a estabilidade. Ele vai se transformando sucessivamente em outros elementos, a gente já vai ver, para ele encontrar estabilidade, tá, gente? Olha só agora, os raios-x é a denominação dada à radiação eletromagnética de alta energia que tem origem na eletrosfera. Raios-x são energia atômica. Lembrem muito bem disso. Raios-x são energia atômica. Raios-x não são energia nuclear. Por quê? Os raios-x são provenientes, então, como ele diz, da frenagem de partículas carregadas no campo eletromagnético, no campo elétrico, na coroa eletrônica, como a gente já falou, ou interação com elétrons do átomo, que nós chamamos de característicos. Nós vamos entender muito bem o que são essas energias características e de frenagem. Radioisótopos, gente. Quando falamos em radioisótopos, são átomos que não estão mais nêutrons, tá? Então, radioisótopo é aquele elemento que ele tem muito próton no núcleo e ele tem muito nêutron no núcleo. A diferença, quando é muito grande entre esses dois elementos, do que ele deveria ter igual aquilo que ele tem na tabela periódica, aí nós dizemos que eles são radioisótopos. Eles têm excesso de partícula e excesso de energia. E o que ele vai fazer para encontrar estabilidade? Liberar radiação e partículas. Se transformam em outro elemento para que ele encontre a estabilidade. Então, olha só, são átomos que não estavam mais nêutrons, estáveis, caso o número de prótons e nêutrons for diferente. Ocorre a emissão de radiação e de partículas. E esses elementos são denominados instáveis ou radioativos. É radioativo por quê? Porque ele está instável. Eu sempre brinco com as turmas de proteção radiológica e de física das radiações. Quando você está... Agora eu vou voltar lá e quem assistiu a aula de ontem não pode repetir a resposta hoje, tá? Olha só. Vou primeiro que me responder aqui, ó. Quando você está carregado, você está instável,
está carregado, está de mau humor, a mãe, normalmente o pai lá, o pessoal mais velho, que tem um conhecimento científico diferenciado, eles mandam você ir para onde? Fazer o que quando você está carregado? Quem assistiu a aula de ontem não pode responder. Ah, Ana Lúcia. Essa eu sabia, né? José ganhou ontem, não pode responder hoje, senão vai ganhar 2 presentes. Pescar. Se está estressado, vai pescar. Mas nesse caso eu disse não estressado, e sim carregado. Isso mesmo. Pé no chão, é isso aí. Andar descalço na terra. Na terra, isso aí, gente. Descarregar. Uhum. Pisar na terra, isso aí. Fazer um aterramento. Você vai aterrar e o terra ele é fantástico, porque eu costumo dizer assim que a terra é um grande tanque de elétrons. Se você está instável, você vai procurar a estabilidade, uma estabilidade eletrônica, uma estabilidade eletrostática, que a gente chama na física. O que acontece? Em alguns momentos da tua vida, você já deve ter levado um choque quando encosta no carro, quando tira uma blusa no inverno, naqueles dias mais secos, você deve ter percebido que dá um choquinho. Então, isso tudo são processos eletrônicos, tá, gente? Quando o teu corpo está instável, você pode estar sofrendo por algum processo eletrônico. E a eletricidade, todo o nosso sistema fisiológico funciona de eletricidade. Se você está carregado com potencial alto, você tem que ir pisar sim com o pé no chão e se estabilizar, neutralizar teu corpo. É o fio terra no equipamento elétrico e o fio terra no teu equipamento, que é teu corpo. Então, eu costumo dizer que a Terra é um grande tanque de elétrons, porque se você tem excesso de elétrons, ao colocar os pezinhos na Terra, você vai se estabilizar e mandar os elétrons para a Terra. Agora, se teu corpo estiver carregado positivamente, isso significa que você é um cátion. Um cátion positivo significa que está faltando elétrons. Se falta elétrons, põe o pezinho na Terra e a Terra vai te fornecer elétrons, tá? Fazendo com que o teu corpo se neutralize novamente. Encontramos a estabilidade eletrônica no teu sistema. Alguns órgãos, eu costumo sempre falar assim, eu tenho um livro que fala só sobre o átomo, um livro bem antigo, é bem legal de se ler. Esse livro aí, ele diz assim que pessoas que moram em lugares muito úmidos tendem a ter problemas nos rins. Fisiologicamente, tu vai consultar um médico, ele vai dar uma justificativa fisiológica e tudo mais, mas a nível atômico, a nível de estrutura atômica, e tem uma explicação muito lógica. Como você mora em um lugar muito úmido, os teus rins, eles são bons condutores de eletricidade. E você vai fazer com que esses elétrons do teu rim sejam perdidos para o meio. Então, esses rins aí podem ficar carregados positivamente. Eles são cátions. E no momento que eles são cátions, ele não vai funcionar direito. Você vai ter uma instabilidade eletrônica no teu sistema fisiológico e ele não vai funcionar direito. Não funcionando direito, tu vai ter que procurar um médico e ele vai te diagnosticar com alguma enfermidade. Que a nível de medicina, a nível de estudos da medicina, aí, eles vão te dar um remédio para curar esse problema. Os remédios acabam atuando de forma que a gente diz não eletronicamente, mas na verdade sim, é eletronicamente quando a gente fala a nível de átomo, tá, gente? Como eu não estou vendo pergunta, eu estou seguindo a brincadeira. Tá? Então, raio-x, tá? Radioisótopos, continuando a brincadeira, radioatividade.
Observou-se, então, que núcleos muito energéticos, que são radioisótopos, aqui, ó, que tem excesso de prótons e de nêutrons, eles procuram a estabilidade, por ter excesso de partícula ou de carga, ou de energia, que a gente diz aí, tende a estabilizar-se, emitindo algumas partículas e radiação. Quando eu falo em partícula e radiação, na radioatividade, façam uma anotação aqui embaixo, ó, e escrevam assim, ó. Faz a anotação. Você tem lá partícula, alfa, beta e radiação gama. Anotem ali embaixo, porque isso aqui vai ser assunto de alguma aula futura aí. Dúvida, gente? Nada por enquanto. Seguimos a brincadeira, então. Deixa eu ver lá no quadro as letras lá, professor. Deixa eu tirar aqui. Beta. Partículas. Partícula alfa, beta e gama. Alfa, beta e gama. A beta aqui, ela tem duas, tá, gente? Nós vamos ver futuramente que a beta não é só beta, ela é beta mais e beta menos, tá, gente? O rádio ali é de radioativa. Partícula, Partícula e radiação. Ah, radiação. Radiação. É uma radiação proveniente do núcleo. E as partículas também saem do núcleo, tá, gente? Só dá uma licencinha, professor, mais um minutinho. Pronto. Fechou? Uhum. Alguma dúvida, gente? Tá? Então, falamos em radiação ionizante, radiação que tem energia suficiente para arrancar elétrons da eletrosfera. Radiação nuclear é aquela energia proveniente do núcleo. Raios-X são produzidos na coroa eletrônica. Radioisótopos são elementos que não estão estáveis. E radioatividade é aquilo que acontece para que os radioisótopos encontrem a estabilidade. Eles emitem radioatividade, eles emitem radiação e partículas para deixar de ser radioisótopo e ser um elemento estável. Então, todo elemento que está instável procura se estabilizar. Procura a estabilidade. Tá? E quando nós falamos em radiação, nós não podemos deixar de falar disso aqui. Nós temos aqui, ó, nesse desenho aquilo que a gente chama de espectro eletromagnético. No espectro eletromagnético, ele traz das baixas frequências até as mais elevadas. E notem que quanto mais baixas as frequências aqui, ó, das ondas baixas, rádio, micro-ondas, infravermelho, até a luz visível aqui, ó, do violeta, ele está no limite do violeta aqui, ó, no limite das radiações não ionizantes. Radiações não ionizantes. Já acima do violeta, nós temos o ultravioleta. Pessoas que ficam expostas às radiações solares, elas são acometidas de câncer de pele. Por quê? Dentro dessas radiações aqui, e vai indo para maiores, nós temos aquilo que a gente chama de radiação ionizante. Essas ondas, essas radiações, ela tem energia suficiente para arrancar elétrons das estruturas de moléculas, das ligações químicas, enfraquecendo essas ligações, nós temos aquilo que nós chamamos de um fenômeno químico. Nós temos radicais livres dentro do nosso corpo.
E ter radicais livres, a gente sabe que é terrível. Nós temos formação de novas substâncias. Chamo sempre a atenção à produção de água oxigenada dentro do nosso corpo. Da onde que sai? Quebra a água se transforma em água oxigenada, e essa água oxigenada é altamente corrosiva, é câncer dentro do nosso corpo, tá, gente? Notem aqui, ó, eu vou chamar a atenção desse pontinho do início dessa onda aqui, ó. Notem que ela sobe e desce, desce e sobe de novo. Daqui, ó, opa, daqui desse ponto até aqui esse ponto, nós temos aquilo que nós chamamos de um comprimento de onda. O que é um comprimento de onda? É a distância da onde começa uma onda até onde termina ela. Notem que na próxima onda diminuiu o comprimento de onda. E sucessivamente esses comprimentos de onda vão diminuindo cada vez mais, ó. Diminui, diminui. Olhem como o comprimento de onda da radiação gama, aqui dessas radiações, são bem menores. Se a radiação, se o comprimento de onda é menor, isso significa que essa onda tem frequência grande. E ter frequência grande significa que ele tem energia suficiente para ionizar as estruturas elétricas do teu corpo. Tá? Então, baixas frequências, média frequência e alta frequência. Abaixo do violeta, chamamos de radiações não ionizantes. Mas vou chamar a atenção. Agora aqui. Quando eu chamo a atenção em radiações não ionizantes, eu tenho que chamar a atenção à utilização desses aparelhos aqui, dos smartphones. Não me lembro se eu comentei na aula com vocês. Em alguns estudos científicos, não é conversa de Facebook, fake news e tudo mais, alguns estudos científicos indicam que pessoas que estão utilizando demasiadamente, usando longos, durante várias horas do dia, esse smart no bolso da frente, na região das gônadas, estão sofrendo com aquilo que a gente chama de esterilização temporária. O que é uma esterilização temporária? Você vai ficar, você não vai poder ter filhos por um tempo. Você fica estéril temporariamente. Se você utilizar os smart por muito tempo, se o teu smart emite uma radiação muito elevada, fora dos níveis aceitados, por mais que essa radiação esteja lá nas radiações não ionizantes, a dose sendo elevada perto da tua região reprodutora, que a gente chama aí de região das gônadas, você pode ter até mesmo uma esterilização definitiva, quando você não pode ter mais filhos. É irreversível. Você não vai poder ter mais filhos devido à exposição da região das gônadas, da tua região que você produz o teu sêmen, os óvulos ali, você vai ficar não vai conseguir fertilizar. Tá? Não temos perguntas, vamos seguir a brincadeira. Tá, gente? Então, aqui nós temos aquilo que nós chamamos de espectro eletromagnético. No espectro eletromagnético, ele traz das baixas e das altas frequências, dos grandes e dos pequenos comprimentos de onda, e das baixas energias e das grandes energias, tá? Então, quer dizer que, diminuindo o comprimento de onda, eu aumento a frequência e aumento a energia. Notem, olha aqui, ó, que o Wi-Fi, micro-ondas, sinal de telefone, olha aqui, ó, tá tudo nessa região aqui, na faixa dos gigahertz. Os gigahertz, eles são considerados radiações não ionizantes, mas tem que ter cuidado.
utilizando isso aqui por muito tempo, os smarts na região das gônadas, nós podemos ter esterilização temporária ou definitiva. De todas essas radiações, desse espectro eletromagnético, eu costumo dizer que nos adaptamos evolutivamente para enxergar essa pequena faixa aqui, ó, que nós chamamos de luz visível. É luz visível porque a gente consegue enxergar ondas. Você, por acaso, consegue enxergar micro-ondas, ondas de rádio, ondas de baixa frequência? Você não enxerga infravermelho, você não enxerga ultravioleta. Por mais que algumas pessoas digam que no momento que fazem um exame de raio-x, algumas pessoas dizem que sentem os raios-x atravessando o corpo dela e às vezes vai aparecer gente aí dizendo que enxerga os raios-x vindo na direção delas. Evolutivamente, nós não nos adaptamos a enxergar essa faixa de radiação, tá, gente? De ondas. Nos adaptamos a enxergar de 700 a 400 nanômetros. Notem que do 400 nano para o 700, o 400 nano é o violeta e o 700 nano é o vermelho. O vermelho tem maior comprimento de onda, o violeta tem menor comprimento de onda. Logo, o violeta tendo menor comprimento de onda, ele tem maior energia do que o vermelho. Tá? Lembrem assim, ó, que o nosso maior time do Rio Grande do Sul tem maior energia que o menor time do Rio Grande do Sul. Mentira, não é o menor, é o segundo menor. É o segundo melhor time do Rio Grande do Sul e o primeiro melhor time do Rio Grande do Sul. O azul tem maior energia e o vermelho tem menor energia. Continuando a brincadeira. Aqui nós temos outro espectro eletromagnético onde você pode ter uma noção de tamanho. Aqui está lá aquela brincadeira que eu fiz na primeira aula com vocês aí sobre o micro e o macro, né? O grande e o pequeno. Agora eu não me lembro se eu fiz essa aula com vocês, me ajudem aí a recordar. Fizemos a aula do micro e do macro, gente? Não, do muito pequeno, do muito grande? Esse problema foi assim, que dizem que pode causar... Sim. Cristiano, exposição prolongada à luz fluorescente. A luz fluorescente, ela tem uma pequena faixa ali do ultravioleta, tá? Então, esse ultravioleta aí, ele é prejudicial. Então, se tu for pensar que tem ultravioleta e ultravioleta, ela é uma radiação ionizante, então a exposição elevada a essa radiação pode levar a ter câncer de pele, tá? Pode. Eu sempre brinco também, o pessoal que curte aí um bronzeamento artificial, esse bronzeamento artificial está proibido já fazem alguns anos, mas eu sei que tem clínicas aí que ainda utilizam bronzeamento artificial e ela está na faixa da radiação ionizante, altamente cancerígeno, tá, gente? E vira e mexe aparece alunos e alunas no início, no primeiro semestre aí, bem bronzeadinho, e alguns relatam que fizeram bronzeamento artificial ainda, hoje andam fazendo, tá, gente? Proibido. Mas como aquela história que nem tudo que é proibido pode ou não pode fazer lá, né? Então, daqui a pouco, tu diz que é proibido, mas tu faz igual, né? Tá? Mas tu tem que ficar atento, tem que estar sabendo que você está sofrendo com essas radiações. Tá bonitinho, tá com marquinha, tá queimadinho, mas você também está sendo queimado de forma a ionizar os átomos da tua pele. Não é só um queimadinho, tá, gente? É um queimadão. Tá? Quando eu falei, então, sobre o micro e o macro, lá do pequeno e do grande, eu estava querendo me referir a essas estruturas aqui, ó, onde nós temos grande comprimento de onda e eles vão diminuindo. Aonde que nós conseguimos enxergar uma proporção? Ondas de rádio têm tamanho de prédio. Tá?
Os humanos aqui estão perto entre a onda de rádio e micro-ondas. Tá? O infravermelho aqui, ó, do tamanho de uma agulha, ele faz aqui protozoários aqui no tamanho da faixa visível, ultravioleta a nível molecular, raio-x a nível atômico, o comprimento de onda, tá, gente? E os raios gama a nível de energia nuclear. Notem aqui que ele fala em frequência também, 10 na 4 até 10 na 20. 10 na 4 a 10 na 20. 1 vezes 10 na 4 é 10.000. 1 vezes 10 na 20 é 1 seguidos de 20 zeros, gente. É muita energia aqui, tá? Muita frequência, muita energia. Temperatura em função da radiação, ó. Aqui você tem 1 Kelvin. Vai a 100, a 10.000, e daí faz uma comparação, ó. 9 graus é 10 Kelvin, e tu tem lá mais ou menos 9,727 graus Celsius. Já nessas radiações aqui, ó, você pode ter 10.000 Kelvin, que é aproximadamente 10.000 graus centígrados. É aproximadamente. Só que tem um problema. Aqui, o nosso corpo se adaptou a sentir o infravermelho, gente. Nessa faixa aqui, ó, nós sentimos o fogo pela faixa do infravermelho. Nós não sentimos a temperatura aqui, ó, nessa faixa. Provavelmente pessoas que ficam expostas a radiações nucleares, elas não sentem o queimar. Elas vão sentir os efeitos desse queimar. Normalmente a gente diz que se queima quando você está perto do fogo. O queimar está na faixa do infravermelho, tá, gente? Infravermelho é o que nós sentimos. Nos adaptamos evolutivamente para sentir essa faixa de frequência como quente, como se queimando. Já nessa faixa aqui, como o ser humano não foi tão exposto a nível de se adaptar evolutivamente, biologicamente, para sentir essas radiações nos queimando, nós acabamos sofrendo com elas, mas depois de um tempo a gente vai ver os efeitos. Para quem assistiu, nós assistimos semana passada, aí foi um tema de casa com o pessoal de proteção radiológica, nós assistimos o filme de Chernobyl, do acidente de Chernobyl. E nesse acidente nós vimos lá os trabalhadores recolhendo material radioativo, e depois de um tempo, na hora eles não sentiam nada. Claro que sentiam muito cansaço, ficar alguns minutos expostos à radiação, mas eles não sentiam o corpo queimando. Algumas horas depois, eles viam a pele se despedaçar. Elas iam caindo, a pele estava podre. Podre por quê? É como se você tivesse cozinhado a pele sem ter sentido. Daí, quando a pele começa a apodrecer, começa a se soltar ali, que você começa a sentir as dores dessa modificação biológica que você tem na tua pele aí. Tá, gente? Então, vou voltar lá, vamos ver se tem alguma pergunta e a gente chega a brincadeira falando aí das radiações. Alguma pergunta até aqui, gente? Tranquilo? Tá. Gente, para não ficar tão longo essa aula, eu vou fazer isso aqui, ó. Nós falamos sobre tipos de energia nuclear, fissão e fusão, e daí nós damos por encerrada essa aula, e daí na próxima aula a gente fala aqui, entra em ondulatória. Como o nosso trabalho está ficando mais virtual, se vocês conseguirem fazer uma leitura sobre essa parte ondulatória para a próxima aula, antes de nós começar a aula, é interessante. Se não conseguir, tudo bem. Eu sei que vocês estão com excesso de trabalho com outros conteúdos aí também, tá? Olha o que acontece, então.
Falamos em ondas, depois nós vamos definir como é o nome de cada pedacinho dessas ondas. O que é comprimento de onda, o que é frequência, o que é velocidade, o que é amplitude, o que é pico, o que é vale. Isso tudo vai ser definido na próxima aula, então. Tá bom, gente? Quando eu falo em tipos de energia, então, nós começamos numa série de tipos de energia. A primeira aí nós chamamos de energia nuclear, depois vai ter energia potencial elétrica, energia potencial gravitacional, energia cinética, energia calórica, tá? De calorias. Nós vamos ver todos esses tipos de energia. Para entender muito bem o processo de geração de raio-x. Tá? Então, quando eu falo em energia nuclear, tem que lembrar daquele conceito que nós falamos anteriormente. O que é uma energia nuclear? É energia atômica ou energia nuclear? Alguém pode me responder aí? A energia nuclear é a energia atômica? Energia nuclear é energia atômica? Sim. Sim? Sim, né, gente? A energia nuclear é atômica. Tá? Sim, bem lembrado. Então, a energia nuclear é aquela energia que vem do núcleo. Não dá para ficar em dúvida mais sobre a energia nuclear. Ela vem do núcleo, de núcleos instáveis, tá, gente? Nós temos lá decaimentos, onde a gente tem lá radiação alfa, beta e gama. Tá? Só que, por alguns processos, eu posso pegar um átomo que está bonitinho, está estável, e eu posso simplesmente quebrar ele. Eu posso fazer uma fissão nuclear. Tá? Fissão é quando eu pego um átomo e quebro ele. Eu tenho lá 2 prótons e 2 nêutrons e arranco um próton do núcleo e acabo tendo um novo elemento. Tá? Então, eu fiz uma fissão nuclear. Então, ó, a energia nuclear é provavelmente a forma mais concentrada de energia disponível da humanidade. Existem 2 formas de ser liberada. Então, chamamos de fissão, é a ruptura, é a quebra de núcleos, que a gente chama de pesados aqui. Tá, gente? Então, eu vou fazer uma fissão. Bomba atômica. Bomba atômica, aí foi feita uma fissão nuclear. E num desenho seguinte aí a gente pode entender melhor o que é essa fissão. Tá? Então, quebramos um núcleo. Tá? Já a fusão, nós pegamos núcleos leves. Um exemplo, eu posso pegar um núcleo de hidrogênio, juntar com outro núcleo de hidrogênio e transformar eles em um átomo de hélio. Tá? Dá para imaginar por quê, né? Um próton com o próton, nós temos lá 2 prótons. Número atômico 1 passa a ser número atômico 2. O nosso 1 da tabela periódica é o hidrogênio. O 2 da nossa tabela periódica é o hélio. É isso que acontece na superfície do Sol. Nós temos o hidrogênio se fundindo com hidrogênio e transformando esse hidrogênio em hélio. Tá? Quando acabar o hidrogênio, o Sol vai começar a transformar o hélio em outra coisa. Tá? Por enquanto, nós temos bastante hidrogênio para queimar. Na verdade, não é uma queimação, né? E sim uma fusão. E nessa fusão, libera energia suficiente para nos manter aqui confortavelmente aquecidos. Não só por causa da radiação solar, mas também devido à atmosfera terrestre, né? Alguns tem uma noção, o planeta mais próximo do Sol, ele não é o mais quente. O segundo planeta mais próximo é o mais quente do sistema solar. Por quê? Quando nós falamos em mais próximo, nós estamos falando de Mercúrio, e Mercúrio não tem uma atmosfera. Já Vênus tem atmosfera, e ele forma aquilo que a gente chama de efeito estufa. Então, Mercúrio está mais próximo, até atinge temperaturas elevadas, mas quem tem uma temperatura média mais elevada aí é Vênus. Tá? Falando de sistema planetário, tá, gente? Seguindo a brincadeira, então,
aqui, olhando por essa explicação aqui atrás, fissão e fusão, esse desenho aqui, ele refere-se a que tipo de fissão ou fusão? Fissão. Fissão. Sim. Os colegas concordam? Fusão. Notem Fusão. que nós temos duas diferenças de resposta aí, né? Olha só, nós temos um elemento, nós temos aqui aquilo que a gente chama de ignição, é um próton de alta energia, ele chega aqui, ó, e quebra esse núcleo pesado. Ao quebrar esse núcleo pesado, ele... Fissão. Oi? Não, Fissão, né? Ele quebra esse núcleo pesado aí, gente, ó, e gera dois novos elementos. Esses dois novos elementos aqui, eles, se juntar eles de novo, eles formam esse primeiro, tá? Então, damos a ignição, quebramos esse elemento forma dois novos elementos, e na formação desses novos elementos, na quebra desse núcleo pesado, notem que nós temos muita energia liberada. E ao liberar muita energia, nós também liberamos três novas partículas. Essas partículas aqui, elas saíram aqui de dentro. Não são novas partículas de ignição. Aqui eu precisei de uma para quebrar o primeiro, depois da primeira quebrada, cada quebrada desse núcleo, nós temos três prótons sendo liberados, que vão encontrar três núcleos aqui, eu posso chamar de núcleo de urânio, três novos núcleos que vão ser quebrados. Ao ser quebrado esse núcleo aqui, ó, ele vai formar novamente dois núcleos de novos elementos, vai liberar muita energia e vai liberar três novos nêutrons. No primeiro momento, eu libero três. No segundo momento, esses três nêutrons aqui de alta energia, eles encontram três núcleos. E esses três núcleos vão liberar cada um três nêutrons, cada um. Logo, dos três, se transforma em 9. Dos 9, eles se transformam em 81. De 81, eles vão aumentando. Chamamos isso de reação em cadeia. Eu vou jogar para o quadro uma explicação. Vamos ver se tem aqui o desenho do que eu quero mostrar para vocês. Tá? Eu vou voltar para uma explicação no quadro aqui, tá, gente? Então, olha só. Aqui no primeiro desenho, então nós temos aquilo que nós chamamos de fissão. Quebramos núcleos pesados e transformamos em dois novos núcleos, liberando energia e liberando partícula nesses neutrons aqui, ó, nêutron, eles vão encontrar novas partículas para ser quebradas. Num novo desenho aqui, esse pretinho, ó, nêutron incidente, núcleo fissional, é aquele núcleo que vai ser quebrado, tá? Divisão do núcleo, temos novamente dois elementos, liberação de muita energia, produto da fissão, aqui, ó, são dois novos elementos, energia e três nêutrons que vai ser liberado dessa quebra. Se para quebrar esse núcleo precisa de muita energia, quando nós quebramos ele, essa energia liberada é muito maior que a energia que a gente usou para quebrar ele. Então, é aqui que vem, é daqui que vem a energia daquela bomba atômica que foi liberada em Hiroshima e Nagasaki, gente. Então, precisamos de uma energia para quebrar, mas essa energia que a gente utilizou para quebrar o núcleo não é nada comparado para liberar, nada comparado da energia que foi liberada depois dessa quebra. Tá? Então, aqui nós temos uma reação de cadeia, porque cada núcleo quebrado libera três partículas. Tá?
esse novo elemento, ó. Gente, se você analisar aqui, ó, eu não sei se vocês lembram, mas nós temos 3, esse tem na tabela, não tinha na tabela, mas eu vou falar para vocês assim, que o hidrogênio ele tem 3 isótopos. Então nós temos o hidrogênio, o trítio e o deutério, tá? O hidrogênio ele é só um próton no núcleo, ele não tem nêutron. Quando esse hidrogênio tem um próton e um nêutron no núcleo, ele é chamado de deutério. Lembrem que eu falei que ele inicialmente o hidrogênio era um próton no núcleo, agora ele tem um próton e um nêutron, que é o deutério, e ele tem um próton e 2 nêutrons, que é o trítio. Lembrem por que eu chamei eles de isótopos? Porque tanto o hidrogênio, o deutério e o trítio, eles têm todos um próton no núcleo. Eles são isótopos, mas tem nomezinho diferente, ó. Mas se você for lá na tabela periódica, nós vamos dizer que eles são todos hidrogênio. Todos hidrogênios, só que um é um trítio, um é deutério e outro é o hidrogênio. São 3 isótopos encontrados na natureza. Ao juntar esses deutério e o trítio, é aquilo que eu falei para vocês que acontece na superfície do Sol, e é a nova bomba atômica aí que o pessoal está desenvolvendo, a bomba atômica de fusão nuclear, ela vai ser bem mais devastadora com menos quantidade de matéria. Tá? Então, o que acontece aqui? Nós temos o trítio, o deutério, eles se juntam para formar um núcleo de hélio. Olha lá, ó, tem 2 prótons, olha ali, ó, daquilo que você tinha originalmente, os 2 prótons vieram para cá, e você tinha 3 nêutrons. 2 nêutrons se juntaram aqui, e um nêutron foi liberado lá para cima. Você precisa de muita energia para juntar esses 2 caras, mas não é nada de novo comparado com a energia que é liberada quando eles se juntam. Então, precisamos de muita energia para fazer a junção. Mas quando os juntamos, formamos novos elementos e a energia liberada é muito maior que a energia que nós tínhamos inicialmente para juntar eles. Tá, gente? Aqui tem nova nomenclatura daquilo que ele chama aí de fusão nuclear. Você libera raios gama, você tem neutrino de alta energia, tá? Neutrinos são partículas aí sem massa que vão ser liberados, tá? Você tem o próton, tem um neutrão, que ele chama aqui, que é um nêutron, e um positron, que é uma partícula... Positron é uma partícula beta, tá? É radiação beta, gente. É um beta positivo, positron. Tá? Outra nomenclatura aqui do que acontece na fissão e na fusão nuclear. Nêutron quebra o núcleo de urânio 235, libera energia, nós temos a fissão, 2 núcleos novos, e nós temos nêutrons aqui liberados. Nesse desenho, ele sumiu aqui um nêutron, tá? São liberados 3, tá, gente? Bomba atômica e reatores nucleares. É assim que nós geramos energia a partir de elementos radioativos, tá, gente? Fusão nuclear, tá? Núcleo de hidrogênio, ó. Ela falou, ó, núcleo de hidrogênio. Nós temos o deutério e o trítio. Núcleo de hidrogênio se fundem, libera energia, formam-se novos núcleos. Um núcleo de hélio e nós temos um nêutron liberado aí, tá? Lembrando sempre, a energia liberada nos 2 processos é muito maior do que a energia que precisou para que o processo ocorresse. Então, vamos lá. Para que o processo ocorra tanto de fissão como de fusão, nós precisamos de muita energia, mas nada comparado com a energia que é liberada depois do processo. A fusão, nós temos aqui a bomba de hidrogênio e a reação do Sol e das estrelas, tá, gente? Continuando a brincadeira. Nova nomenclatura, ó.
Notem que eu sempre estou trazendo desenhos para vocês de formatos diferentes, porque muitas vezes um desenho faz sentido para um aluno, outro desenho faz sentido para outro colega, e se algum determinado colega entender todos, eu fico satisfeito. Mas quando algum colega não entende, eu sempre procuro trazer um novo desenho para ver se dá para entender. Então, ó, na fissão nuclear, você quebra eles e tem novos núcleos de átomos que vão ser formados. Já na fusão, você tem dois elementos e se fundem e formam um novo. Tá? É interessante vocês fazerem a leitura de tudo que está aí, eu acabo explicando e não lendo, às vezes, na íntegra, tudo que aparece aí. Tá? Olha aí, ó. Aqui tem um exemplo mais completo. Ele traz o urânio. O urânio, você joga uma partícula de alta energia, aqui, ó, manda um próton, aquilo que a gente chama de ignição. Na bomba atômica, nós tivemos o estupim, lá nós tivemos a ignição da bomba atômica. Ela quebrou os primeiros núcleos de urânio, e do primeiro núcleo de urânio ele foi liberando 3 partículas e formando bário e criptônio. O bário e criptônio é a subpartícula daquela partícula inicial que nós tínhamos do urânio. Se você somar lá o bário, a massa do bário com a massa do criptônio e com as partículas que foram liberadas de nêutron, vocês vão ver que nós vamos ter lá o 235 do urânio, que gerou esses 2 novos elementos. Então, urânio gerou o bário criptônio devido à quebra do núcleo. Nós temos uma fissão nuclear, ou como ele diz aí, fusão nuclear. Aqui nós temos de novo mais uma reação em cadeia. Ó. Nós temos lá um núcleo de urânio, 92235, temos um neutrão de alta energia. Notem que na nomenclatura ó, aparece 0 e 1. 0 porque esse cara não tem prótons na sua constituição. Ele tem só um nêutron. Então, um nêutron tem lá na sua nomenclatura 1 de massa e 0 de próton. Esse cara é quebrado, libera energia, forma o bário e o criptônio. Criptônio e bário, por sua vez, quebrados, liberam 3 partículas, ó, 1, 1 e 1, 0, 0 e 0, e vão formar aqui, ó, vão encontrar novos núcleos de urânio, que vão se quebrar, liberando energia, e vão quebrar, formando novos, olha ali, ó, ele tem um novo elemento, xenônio, o césio, o rubídio, bário, criptônio, são subpartículas dessa quebra. Então você vai quebrando e formando novas partículas, e no final do processo você tem partículas que podem ser consideráveis das mais estáveis. Tá? Tá, gente? Então, demos por encerrada a aula de hoje aí, quando fala de conteúdo. Estou aberto a perguntas relacionadas ao que a gente falou hoje. Tá? Vou pedir para vocês anexarem no material da aula de hoje lá alguns prints daí, das anotações que vocês fizeram da aula, algumas explicações. Eu pedi para o pessoal fazer um print a aula passada daquilo que aparecia na tela e também de algumas pessoinhas aí, daqui a pouco, que aparece na tela, para a gente deixar de recordação. Tá, gente? Vou ver aqui, tem pergunta. Fissão. Na fusão, há uma reação em cadeia também? Na fusão, não. Na fusão, não. Existe uma reação em cadeia quando a gente fala que o primeiro elemento é quebrado e ele libera energia que vai desencadear uma nova quebra em próximos elementos que vão ser encontrados, tá? Aquele exemplo que contém o trítio e o deutério é um exemplo de fusão. O trítio e o deutério eles se fundem, é fusão, sim.
Jefferson, para ignição, é utilizado próton ou nêutron? É um nêutron, nêutron incidente, tá? É um nêutron. Nêutron incidente, quer ver? Ó? Nós temos lá o neutrão incidente, nós temos lá em cima, vamos ver se aparece mais, ó. Aqui, ó, no trítio e deutério, eles se juntam, é uma fusão, se fundem. Aqui de novo, ó, um neutrão, um nêutron incidente, ó. Tá. Tranquilo, gente? Nós perdemos uma pessoa, eu acho, 20 Yasmin. Tranquilo isso por enquanto, gente? Alguma dúvida? Alguma observação? Eu gosto sempre de fazer como nós estamos vivendo de um momento de reação em cadeia, notem nesse exemplo que eu vou dar para vocês aí, ó. E é por isso que nós estamos em casa nesses dias, porque nós não queremos desencadear uma reação em cadeia no nosso sistema, na nossa sociedade. Olha aqui, ó. Aqui nós temos o Vinizinho, tá? O Vini, por sua vez, ele vai receber aquilo que ele chama de vírus do Covid-19. Fazendo uma analogia da reação em cadeia, esse cara aqui pode ser chamado de nêutron. Tá? Se o Vini entrar em contato com 3 pessoas, ele vai desencadear aquilo que a gente chama de reação em cadeia de um vírus. Ao eu ser contaminado, eu contamino 3 pessoas. Se cada uma dessas 3 pessoas contaminar outras 3, no mesmo dia, nós temos 9 pessoas contaminadas. Dessas 9, nós podemos contaminar cada um desses aqui, ó, mais 3. Aquilo que a gente chama de reação em cadeia. Você tem lá cada um. Isso se você for como aquilo que acontece na fissão. Se entrar em contato só com 3 pessoas de por vez. Mas pessoas que entram em contato com mais pessoas, tá entendendo? E essas pessoas vão entrar em contato com mais e mais pessoas, fazendo com que nós temos maior número de contaminação. É uma reação em cadeia, nós podemos fazer uma analogia ao momento que nós estamos vivendo? Claro que dá para fazer, né, gente? A reação em cadeia aí é aquilo que nós estávamos falando na fissão aí, tá? Gente, eu espero que a atividade de hoje, então, é ele enviar fotos das nossas anotações, ele não dá sorte. É isso aí, Bianca. A atividade de hoje, então, é ler e enviar fotos das nossas anotações e ler um ondulatório, é isso. É isso aí, tá? Quando se a gente não tivesse essa aula online aqui, que a gente estivesse trocando uma ideia, provavelmente eu pediria para vocês encontrar na internet uma explicação desses fenômenos, eu pediria para vocês fazerem uma pesquisa, alguma coisa do tipo, tá? Mas como a gente teve a aula, a gente falou disso, claro que é como eu falei ontem para a turma de proteção, aquele olhar de estar olhando para vocês, de perceber que você não entendeu uma explicação e eu voltar a explicar, se você não me pergunta na plataforma, eu acabo não percebendo isso. Tá? Então, é essa
a intenção de fazer essa aula para nós não perdermos o contato e você não ter uma explicação, às vezes, muito aprofundada daquilo que precisa para o curso e não tão distante daquilo que a gente trabalha em aula aí, tá? Quando eu junto, quando falo na fissão, tá? Não há como pode a energia da fusão ser muito maior que na fissão. Isso experimentalmente, tá, gente? Quando você quebra um elemento, ele libera uma energia. Quando você junta eles, também vai liberar uma energia. E quando a gente experimenta isso, a gente nota que a energia que foi liberada na fusão é muito maior que na fissão. Experimentalmente isso foi comprovado já, tá? Acho que eu expliquei. Tá, gente? Se quiserem liberar os áudios aí, quiserem dar uma brincada, podem brincar. Valeu, gurizada. Espero que vocês estejam se cuidando também, tá? O momento requer esse afastamento social aí, como a gente diz. Como vejo o vídeo da aula passada? A aula passada não teve vídeo, né? Me explica melhor aí, Ana. Ana Lúcia. Gente, a outra aula não ocorreu, né? A aula passada eu pedi para vocês... Só para fazer a sinopse? Fazer a sinopse, né? Isso. Tá, Ana, então tá. Não teve uma aula assim, a aula passada, tá? Até mesmo porque a semana passada a gente foi pego de surpresa aí com o cancelamento das aulas e tudo mais, né? Essa semana que eu me organizei com essa plataforma aí também. Eu tô desde terça-feira, quarta-feira de manhã, eu tive que dar uma saída ainda, depois não saí mais de casa. Eu dei uma fugida no domingo para ir até uma escola buscar giz para o meu quadro aí. Eu comentei com o pessoal que esse quadro que está aí atrás aí eu trouxe de uma escola que eu dou aula, que eu tive aula no ensino médio com ele, eu tive aula no curso técnico em eletrônica e agora faziam 12 anos que eu estava dando aula nesse quadro numa das salas do curso técnico eletrônica. E nós substituímos esse quadro aí e esse quadro ia embora, ia ir para o lixo. E eu, como estava apegado historicamente com ele, aí eu trouxe ele para casa. E foi bem na semana anterior a dar esse problema. Então, eu ia colocar ele nessa parede que eu tenho aqui, numa peça da casa aqui que eu tenho, para mim fazer meus trabalhos, e até mesmo de decoração para essa parede aí. E nos auxiliou nessas aulas aí. Tá? Tá, eu falei que teve uma aula com outra turma de ontem, né? Com outras turmas, eu também estou dando aula para o técnico eletrônica, para proteção, ontem a gente teve aula, e ontem sim foi gravada, as outras aulas também, mas essa é a nossa primeira aula, né, Cleison? Gente, o que vocês colocarem, Cristiano, o que vocês colocarem ali a respeito das anotações,
é muito mais para a gente comprovar que esse momento existiu, tá? O vídeo por si só já é uma comprovação. Se nós não tivéssemos feito nada, ou eu tivesse solicitado uma sinopse para vocês, teria que ser um formato mais bem elaborado, mais formatadinho, tudo mais. Mas como eu tenho essa gravação, como todas essas perguntas que estão aparecendo aí, tem um relatório também das perguntas, tem um relatório de todas as pessoas que participaram, de todos os momentos que ocorreram nessa aula, já é uma comprovação dessa existência, desse plano de ação que a gente chama de ter aulas em EAD. Tá? Não é simplesmente uma gravação, eu prefiro ter essa aula, essa conversa muito mais... essa troca com vocês do que fazer somente uma gravação. Tá? Eu poderia ter feito uma gravação até melhor, porque à noite aqui a minha iluminação não é tão boa, poderia fazer de dia, mas essa troca eu acho muito mais importante, tá? Porque vocês podem assistir o vídeo, fazer alguns questionamentos, mas não é aquele questionamento que a gente faz na hora, né? E depois fica meio vaga a pergunta, ou depois. Esse é o problema que eu acho nas aulas EAD. Você ter que anotar e 2, 3 dias depois o professor te responder. Nem sempre você está com aquela ideia que você tinha no momento que fez a pergunta. Tá, gente? Obrigado pela participação aí. Eu espero que tenham gostado mesmo, eu espero que tenham entendido muito bem. Falei ontem também que o equipamento não é nada profissional. Se nós tivéssemos uma estrutura melhor, ou se eu tivesse pensado nisso antes ainda, mas foi uma surpresa para todo mundo ter esse afastamento aí, tá, gente? Obrigado mesmo, gente, por esse momento aí, tá? Como eu falei para vocês, quem pode ficar em casa, fique em casa, quem tem que trabalhar, vá trabalhar, mas com muito cuidado, tá? Esse vírus aí está cometendo... Ele é mais perigoso para os idosos, mas se você tem idoso em casa e você é mais novo, você vai sair, vai trazer o vírus para casa e vai deixar o teu velhinho doente, tá? Então vamos se cuidar para todo mundo voltar aí das aulas para a aula quando tudo isso se acalmar e a gente se vê feliz e saudável. Um grande abraço, beijão para vocês, tá, gente? Se quiser fazer uma pergunta, se eu falei de mais ou de menos aí. Bianca, como lidar nesse app? Não entendi a pergunta. Como lidar? Bianca está aí ainda? Sim, professor. Eu não entendi a pergunta. Oi? Eu mandei em 2 partes. Bianca, tá. Muito boa essa ideia. Deu uma dica para aproveitar, tá. De como lidar. Ah, tá, entendi. Tá, tava a pergunta lá em cima, daí eu só lia de baixo. Sim. Coloquem fotinho aí, gente, no perfil de vocês para mim olhar para esses rostinhos aí mais bonitos aí, ó. Ó, o Jefferson aqui, ó. O Luca, a Maria, ó, a Amanda, todo mundo com fotinho, e daí a gente lembra de vocês, tá? Nem sempre pelo nome eu acabo não lembrando. Providenciem as fotinhas. Beijo. Vou desligar a gravação. A partir desse momento, a aula está encerrada, então. Vocês viram que foi até às 10, foi quase 2 horas, né? Então, rendeu um pouco aí. Se gostaram, dá um likezinho aí. Beijo, um abraço.